Betfair.net sabe. Oi, pessoal. Betano. Deu match? Sabe que no esporte da Luva.bet. Casas de apostas ou jogos de azar são práticas que estão cada dia mais presentes no dia a dia do brasileiro, seja em forma de propaganda ou quando estamos passando um tempo numa rede social e aparece uma postagem sobre as mesmas. Como eu estava de saco cheio disso, decidi fazer um vídeo sobre. Então vamos lá falar um pouco sobre o câncer da década. Apostas sempre foram algo corriqueiro no Brasil e mundo. Mas em 2023 tivemos a casa de aposta mais famosa no nosso país. Sim, eu tô falando dela, a Blaze. Eu tô com fome, quero meu dinheiro. Eu tô com fome, quero comprar comida. Eu tô com fome, eu tô passando fome. Me dá meu dinheiro, eu tô passando fome. Aquela mesma que Felipe Neto e o Neymar divulgaram, lembra? E que, adivinha, hoje tá bloqueada no Brasil. E claro, como tudo que estoura uma bolha e fica famoso, várias cópias são criadas. E acredite, teve muita, mas muita casa de aposta que foi criada. Só pra você ter uma ideia, quando eu fui produzir esse vídeo, eu conheci umas 6 casas que eu nunca tinha ouvido falar. Eu tenho certeza que deve ter muita mais que eu não conheço ainda. O que eu acho engraçado é que todas elas têm sempre a mesma ideia de divulgação. E se você não é uma pessoa desavisada, você percebe que é uma forma muito predatória, inclusive. Eu acredito que se não todos, pelo menos uns 90% delas têm o famoso bônus de novos clientes, que é simplesmente você fazer um depósito e ganhar uma quantia a mais. E geralmente para você sacar esse dinheiro depois tem uns requisitos que é bem difícil de cumprir. Claro, afinal a casa nunca perde. E não se esqueça dessa frase, porque mais pra frente eu vou explicar ela um pouco melhor. Pode parecer óbvio, mas jogos como Fortnite Tiger, como tu não conhece, Tigrinho, tem uma forma muito antiética de viciar as pessoas. Não por acaso tanta informação que existe delas, animações e esses efeitos, tudo isso gera dopamina no nosso cérebro. E eles querem que você, mesmo perdendo 20, 30 reais, sinta que em algum momento você vai ganhar uma grana. É o Tigrinho, pai. É o Tigrinho. Bota mais vintão na minha conta. Bota, seu otário. E sério, quando eu digo que esses jogos viciam é de uma maneira doentia. Começa as senhoras jogando Tigrinho num busão. Nem preciso dizer que esta própria senhora está viciada nisso, afinal, uma pessoa que se controla não estaria fazendo isso em plena manhã. E sim, eu sei que existem alguns argumentos que defendem esses jogos como o jogo do bicho existe há muito mais tempo e nunca foi problema. E apesar de eu achar um argumento estúpido, estou disposto a falar um pouco a diferença do jogo do bicho para esses jogos. A gente começa pela apelação visual, que já deve ter ficado bem claro que tem uma diferença muito grande nisso. E claro, a maior diferença é a facilidade de jogar esses jogos. Enquanto no jogo do bicho você precisa se locomover até o local para poder jogar, esses jogos você só precisa do seu celular e internet. Sem falar dos estímulos que esses jogos têm para você continuar jogando e dando dinheiro para casa. Afinal, ela nunca perde. O Brasileirão conta com 12 sites de apostas online, patrocinando 15 times da Série A. Entre elas temos a Betano, Betfair e várias outras. Eu nem preciso dizer o quão absurdo isso está se tornando. A gente saiu de 1 ou 2 times tendo esse tipo de patrocínio para mais de 70% sendo o patrocínio principal. Inclusive o próprio Brasileirão tem várias casas patrocinando. Mas claro, essas casas não devem conseguir influenciar nenhum resultado ou coisa do tipo, afinal elas são honestas e você pode sim ganhar muito dinheiro com elas. Claro, se você não curte futebol, não deve ligar muito para isso. Mas e se eu te falar que as Olimpíadas, tanto na Globo quanto na Cazé TV, adivinhem, foram patrocinadas por casas de apostas? Bom, talvez não seja tão óbvio quanto os jogos de azar são ruins, e possa até parecer algo justo apostas esportivas, afinal, é uma coisa mais do acaso você acertar o time que vai ganhar ou não. Mas se você olhar mais a fundo sobre elas, vai perceber que não é tão justo assim. Primeiramente, obviamente, acontecem manipulações de resultados, tanto por árbitros quanto por jogadores. Inclusive já aconteceu várias conversas vazadas de entrega de resultados. Então não é uma suposição, isso é uma afirmação. Existe manipulação. E se algo tem manipulação, aquilo deixa de ser justo, não é mesmo? Outro ponto são os vários relatos de pessoas que tiveram contas bloqueadas.
Você pode ir no Reddit ou em algum lugar e você vai achar relatos assim. Inclusive eu conheço pessoas que não conseguiam sacar dinheiro nessas casas por algum motivo. E claro, você pode falar que a pessoa pode recorrer na justiça pelos seus direitos, mas a maioria dessas casas nem tem domínio brasileiro. E sim, eu sei que a partir de 1º de janeiro de 2025 vai entrar uma lei em vigor que obriga esses sites a terem domínio chamado et.br. Mas a gente não tá em 2025, né? Estamos em 2024 e isso é um problema que não foi resolvido esse ano ainda. Os jogos de azar funcionam através de RNG, Random Number Generator, ou em português, geração de números aleatórios, que como o próprio nome diz, os números são aleatórios. Oh my God! Mas como você deve imaginar, esses números não são tão aleatórios assim. O dinheiro ganho ou perdido em um jogo de azar é determinado pelo seu EV, Expected Value, ou valor esperado. Cada passo pode gerar um EV positivo ou negativo. EV é o que caracteriza o lucro do cassino. Todos os jogos de azar, e isso eu conto cassino e jogo do Tigrinho, possuem uma pequena vantagem para a banca, algo entre 0,5% a 3,5%. Claro, existem vários artigos que calculam isso de uma maneira muito mais precisa, mas o que você precisa saber é que mesmo que uma vantagem pequena, essa vantagem ainda existe. Então mesmo que a curto prazo a pessoa até consiga ter lucro, a longo prazo a casa sempre sai no lucro, porque matematicamente a pequena vantagem que ela tem faz com que a longo prazo ela ganhe mais do que perca. Claro que o Tigrinho, as 300 copies que existem dele, podem ter uma porcentagem diferente, mas acredite, a porcentagem dá uma vantagem para a banca. Afinal a casa ela nunca pode perder, né? Bom, eu não sou nenhum psicólogo ou especialista nesse assunto, mas um conselho que eu posso dar é evitar ao máximo ver ou assistir algo que tenha isso. No próprio YouTube temos vários que fazem patrocínio para algum site de apostas, inclusive alguns que eu acompanho fazem um patrocínio de alguma. Como o Digo, por exemplo, uns reconhecem seu erro e outros defendem com unhas e dentes, e depois se fazem de desentendido no final. Afinal, quando a merda explode, a gente só precisa cair fora que todo mundo vai esquecer isso em algum momento. Porque nesse mundo de aposta o que importa é quanto dinheiro eu consigo tirar de pessoas ingênuas. E no final do dia quem perde dinheiro é só o jogador, já que a casa, ela nunca perde.